de medicina legal, a garganta estava começando a querer doer. Fui lá, chupei aquela pastilha Strepsils, a garganta agora tá melhor. Vamos para a guerra, né? Crimes contra a paz pública. Queridos, bem jurídico tutelado agora é a paz pública. O que é a paz pública? Olha, paz pública, eu diria que é a normalidade, a tranquilidade social, né? Então, agora você está aí sentado na frente do computador, assistindo sua aula, né? O outro membro da família está lá na frente da televisão, assistindo uma novela, né? Tudo está normal. Então, nós temos uma situação de paz pública, né? Essa tranquilidade, essa normalidade, né? Ah, da convivência social. E os crimes que nós vamos estudar hoje, eles de alguma forma vêm a lesar essa tranquilidade, essa normalidade social, tá? O bem protegido hoje, então, é paz pública. E aí, temos aqui, primeiro crime, crime de incitação ao crime. 286, incitar publicamente a prática de crime. Pena, detenção de 3 meses a 3 a 6 meses ou multa. Incitar é alvoroçar, estimular publicamente um número indeterminado de pessoas. Crime não fala contravenção penal. Então, incitar publicamente a prática de crimes é o que? Estimular um número indeterminado de pessoas a praticarem crimes. Bom, é preciso que as pessoas pratiquem os crimes pelos quais elas foram incitadas a praticar? Não. Não é necessário. Basta o quê? A incitação. É um crime tão formal, né? Aí aqui, para a gente já começar logo a tumultuar o ambiente acadêmico, né? Duas imagens para vocês, né? Primeiro, discurso de ódio não é liberdade de expressão. Concordo. Discurso de ódio, para mim, é incitação pública ao crime, né? E depois, D2, denunciado por incitação ao crime. Bom, o rapazinho tá com um embrulho aí grande, né? Do lado dele aí, né? E de fato, algumas bandas aí, né, que fazem uma certa apologia ao uso da maconha, né? Eles são punidos pelo crime de incitação ao crime mesmo, né? Fazer no caso, desculpa, apologia não, perdão, incitar publicamente a prática de crimes, né? Aí eu pergunto, a marcha da maconha entra aqui? Não. Por que a marcha da maconha não entra aqui, Ricardo? Porque na marcha da maconha é uma manifestação para divulgar a ideia da liberação do uso de drogas e não para fazer com que as pessoas usem drogas, nem vendam drogas, nem praticam crimes. Então, marcha da maconha não é apologia ao crime, assim como não é apologia ao crime, não é? As manifestações em favor do aborto, em favor da legalização do aborto, não é? Isso faz parte da democracia. Agora, o discurso de ódio, por que o discurso de ódio não é liberdade de expressão? Porque o discurso de ódio incita realmente a prática de crimes, não é? Então, qualquer discurso que venha promover o ódio cria um problema para a paz social. Você nunca sabe qual é a cabeça que está ouvindo e qual é a reação da cabeça que está ouvindo, não é? Então, assim, infelizmente, é, tem coisas que não voltam atrás, né? Tempo depois que passa, a pedra depois que você joga e a palavra depois que você fala, não volta atrás. Você pode até falar, eu retiro o que eu disse, mas já falou. Então, a responsabilidade com quem tem um microfone é muito alta, né? Então, o discurso de ódio, né, não é liberdade de expressão, é crime. Não confundir a incitação pública ao crime com a apologia ao crime.
apologia de crime ou criminoso. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Publicamente, número indeterminado de pessoas, apologia, enaltecer, prestar culto, engrandecer. Fazer apologia é enaltecer, elogiar, né? Engrandecer. Fato criminoso, não se aplica às contravenções penais. E aqui, autor de crime. Já vou falar desse elemento aí com vocês. Tá? Então, vamos lá. Queridos, aqui o sujeito vai se direcionar a um número determinado de pessoas para engrandecer a figura ou de um crime ou de um autor de um crime. Então vamos lá, teve uma época que uma escola de samba resolveu prestar uma homenagem a um bicheiro, né? E aí, cada ala da escola de samba representava um bicho da escola de samba. Então tinha lá a ala do pavão, a ala do leão, né? Muito bem. Isso seria uma apologia a autor de crime? O que vocês acham? Seria apologia ao crime ou ao criminoso? Resposta: não, porque jogo de bicho não é crime, é contravenção penal. Botei autor de crime lá em vermelho, olha, tá? Então, fato criminoso, contravenção penal não é crime. Então, por isso que aqui a escola desfilou maneiro, não é? E não teve problema nenhum para entrar na avenida nem para sair. Aliás, todo mundo que saiu voltou para casa. Então, não teve problema nenhum. Agora, vamos lá. Olha essa imagem aqui, ó. Agora é para tumultuar mesmo. Agora é para botar fogo no parquinho. E aí, moçada? Qual a imagem dessa aí representa apologia ao crime ou ao criminoso? Vai falar que as duas vão arrumar problema, hein? Olha, do lado esquerdo aqui, o verdadeiro mito, né? Adriano Imperador, esse é o verdadeiro mito, né? Olha o que o sujeito me foi fazer. Foi tirar uma foto com um fuzil do lado de um cara com outro fuzil. Isso é uma apologia ao crime ou ao criminoso? Podemos entender que sim, cara, porque ele tem uma imagem de jogador de futebol. Quando a criançada não gosta do Adriano Imperador, né? Aí vê o herói deles do lado de um traficante com fuzil. Estava fazendo uma apologia ao criminoso, ao crime. Agora, da direita tem um senhor aí, que nessa época era candidato, segurando um pedestal, simulando uma arma de fogo, né? Vou poupar ele. Não tem apologia ao crime. Por quê? Porque uma das bandeiras da campanha dele era o quê? O desarmamento. Né? Ou seja, então ele advogava a tese do desarmamento, não, perdão, desculpa, o armamento. Ele quer que todo mundo compre arma e todo mundo fique armado e todo mundo tem arma em casa, arma na cintura. Né? E é assim que ele entende que deva acabar com a criminalidade. É todo mundo com arma na mão. Né? Então, era a bandeira política dele. Então, ele fez ali um slogan. Então, assim, entendo que aqui não tinha apologia ao crime, porque é bandeira da campanha dele o quê? É a ideia de armar a sociedade. Né? Ele quer armar da forma lícita. Né? Uma pena é que o lado ruim desse tipo de campanha, que um dia eu recebi um garoto
que eu advogo para ele, e o garoto trata de depressão, né? Tem 22 anos, tem uma lojinha, e falou comigo: doutor, eu queria comprar uma arma, qual que é o procedimento? Eu falei assim: para que você quer uma arma? Ah, porque eu tenho uma lojinha e eu acho que o pessoal pode querer entrar lá. Eu falei: meu irmão, primeiro, se tem alguém para praticar um roubo, é melhor que você nem tá com arma lá, né? É melhor você nem ter arma, porque numa troca de tiro lá você pode morrer. Segundo, você tem depressão, cara. Se trata de uma depressão crônica. Tu vai comprar arma pra quê? Tu quer arrumar um problema pra você, cara? Esquece isso, vai pra casa, vai. Leva a namorada pra tomar sorvete, entendeu? Vai namorar, cara, entendeu? Chama a namorada pra ir no cinema, vai namorar, entendeu? Esquece com a de arma. Gasta o dinheiro que você comprar uma arma, gasta tudo com a namorada. Vai, 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 vai. O problema é, cara, é que tem pessoas que não têm condição de ter arma, mas vão acabar tendo porque preenche os requisitos legais para uma arma, e aí? Então, enfim, isso aí a gente deixa à parte, porque senão desenvolve, né? O outro detalhe, olha que falha na legislação, olha, Código Penal de 1940, fazer apologia ao autor de crime. Mas aí vem a Constituição e diz que só pode considerar autor de crime quem tem contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Eita, o problema aí. Quer dizer, então, que esse apologia ao crime tem que ser só aquele que já foi condenado em sentença irrecorrível? O professor Celso Delmanto disse que sim. Esse tipo penal ficou prejudicado por conta da Constituição. Eu entendo que não. A Constituição, a jurisprudência também entende que não. Apologia ao crime ou ao criminoso, não precisa necessariamente haver essa condenação. Basta que o fato seja notoriamente crime, né, ou que o sujeito seja imputado a ele uma conduta notoriamente criminosa. Tá? Então, fica aí a imagem da Night. Tem imagem melhor para a gente ver aí. Associação criminosa. Agora nós vamos falar de um crime realmente mais importante. Associação criminosa. Hoje a gente vai estudar o que é uma associação criminosa, o que é uma organização criminosa, o que é uma associação para o tráfico, o que é concurso de pessoas e o que é milícia. Olha o tamanho da aula de hoje. Tá? E eu quero que você chegue ao final da aula analisando um caso concreto e sabendo, olha, eu estou diante de uma milícia, eu estou diante de uma organização criminosa, eu estou diante de uma associação criminosa. Não, isso aqui é só um concurso de pessoas. Tá? Então, nós vamos começar a identificar cada uma dessas modalidades e depois a gente vai apontar as distinções, né, de acordo com o que a gente vai desenvolvendo aí. Então, vamos lá. A associação criminosa está no Código Penal. Artigo 288 do Código Penal. E a associação criminosa, queridos, ela diz assim: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. O verbo é associarem-se. Associar significa uma união estável, perene, duradoura. Então, vamos lá. Tício, Neve e Caio se reuniram para praticar um furto. Foram furtar uma padaria. Eu tenho uma associação criminosa? Não, eu tenho um concurso de pessoas. Porque eles se reuniram para praticar um crime. Eventualmente, um crime. Isso é concurso de pessoas. Agora, a associação criminosa, não. A associação criminosa é: agora nós somos uma equipe voltada para quê? Para praticar crimes.
Tá? Então, associarem-se, união estável, perene, duradoura, 3 ou mais. Então, tem que ter um número mínimo de 3. Antes, esse crime era chamado de quadrilha ou bando. Tinha que ter pelo menos 4. Agora não, bastam 3. Ah, tem 2. Não temos o 288. Vamos ter concurso de pessoas, ainda que essa união deles seja estável. Mas aqui eu tenho que ter pelo menos o número de 3 pessoas. 3 ou mais. Para o fim específico de cometer crimes. Não entra aqui contravenção penal. Tá? Crimes. A consumação se dá com a associação. Não é necessário que eles pratiquem os crimes pelos quais eles se associaram. Então vamos imaginar que Tício, Mev e Caio, eles se reúnem agora e resolvem formar. Ué, o que está acontecendo aqui? Ô Jesus, está aparecendo slide para vocês ainda? Está aparecendo slide? Tá, né? Beleza. Vamos imaginar agora. Sim, Tício, Mev e Caio se reúnem e falam assim, um negócio seguinte, agora nós vamos praticar estelionatos. Tá? Beleza, vamos ganhar dinheiro agora, fazer estelionato. Oba, beleza. Vamos passar um golpe na praça aí. Tudo bem. E vamos viver agora. Nós vamos terminar de fazer esses golpes aqui em Valença, depois nós vamos para a Barra do Piraí, de Barra do Piraí nós vamos para Vassoura, de Vassoura a gente sobe lá em Miguel Pereira. Tá? Muito bem. Queridos, preste atenção. É necessário que eles pratiquem estelionato para responder pela associação criminosa? Não. Basta associação. Se eles praticarem os estelionatos, eles vão responder por concurso de crimes. O crime de associação criminosa e os crimes de estelionato, tanto quantos eles vierem a praticar. Tá? Então, cuidado, tá bom? Se eles se associam e praticam os crimes, responde por associação e pelos crimes que eles vierem a praticar. Se só se associaram, ainda que não tenha praticado os crimes, já responde pela associação. Ah, Ricardo, como é que comprova? Processo penal explica. Processo penal vai dizer para vocês mais à frente. Tá? A prova é matéria de processo penal, mas em tese, associação criminosa. Tá? Muito bem. Se essa associação for para o tráfico, não se aplica essa associação aqui. Tá? Por quê? No caso do tráfico, você tem o princípio da especialidade. Existe a associação para o tráfico na lei de drogas. Qualquer outro crime que não seja tráfico, 288 do CPP. E o parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Receptação, associação majorada, né, se ele se envolve arma ou também se tem adolescente na associação. Esse é o crime de associação. O que tem de relevante aqui? O caráter da união estável, perene e duradoura, um número máximo de 3 dias. Né? E a consumação se dá independente dos crimes pelos quais eles se associaram. Aí, um exemplo. Policiais civis da diretoria Traco, comandados pelo delegado Rafael Fortes Falcão, efetuaram a prisão de 3 pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa suspeita para prática de vários crimes na cidade de Gurupi, Goiás. Número de 3 pessoas, associação estável, perene e duradoura para a prática de vários crimes. Então, associação criminosa. Organização criminosa. Queridos,
Eu não gosto do termo crime organizado. O legislador também não gostou, tanto que não usou o termo crime organizado, chamou de organização criminosa, né? Porque no Brasil nada é organizado, né? No Brasil nada é organizado. Minha aula começou com 10 minutos de atraso, né? O trânsito para, tu chega atrasado no emprego, não é assim? Você vai no banco e a caixa está enguiçado lá. Vou para a audiência que vai começar 1 hora da tarde, ela começa às 4, né? Aí o cara vem e fala de crime organizado. A pessoa que só o crime é organizado nesse país, o resto é tudo uma bagunça. Na verdade, nós temos uma organização criminosa. E o que é a organização criminosa? É tão difícil conceituar a organização criminosa que a lei teve que trazer um conceito. A Lei 12.850, de 2013, ela define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação da organização criminosa. Então, o parágrafo 1 diz assim: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Então, primeiro, associação. Então, aqui também tem que ser uma associação estável, perene, duradoura. Agora, enquanto na associação criminosa é o mínimo de 3, aqui é o mínimo de 4. 4 ou mais pessoas. E agora vem aqui, ó, estruturalmente ordenada. E aqui eu tenho a figura da organização criminosa e o seu diferencial. Vou até botar aqui. Diferencial. Eu quase que apanhei dentro de uma oficina mecânica por causa dessa palavra diferencial. Eu entrei numa oficina mecânica e estava escrito assim, botaram um post, né? O diferencial é o que faz a diferença. Aí eu olhei aquilo. Ô, rapaziada, me tira uma dúvida aqui. Você, quem teve a ideia de escrever isso aqui? Foi algum de vocês ou vocês se reuniram a tarde toda para pensar quem ia escrever essa frase aqui? Me mandaram para tudo quanto é lugar, né? Na brincadeira, porque eu tinha liberdade para brincar com a rapaziada, né? O diferencial é que faz a diferença, né? Mas qual é a diferença mesmo da associação criminosa para a organização criminosa? É a estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Nós temos as organizações criminosas voltadas para o tráfico, que você tem lá o vapor, que é aquele que pega um pouquinho de droga e vende rapidinho. Você tem o fogueteiro, que é aquele que fica lá na entrada do local lá, né, soltando foguete quando a polícia vem, ou levanta a pipa quando o foguete vem. Quando a foguete vem, quando a polícia vem, né? Você tem a mula, que é aquela pessoa que faz o transporte da droga. Você tem o soldado, que é aquele que empunha a arma, né? E você tem o chefe da boca, tá? Então veja que cada um tem a sua função e você tem uma hierarquia, quase que uma estrutura piramidal, né? Você tem o chefe, aí depois você tem os soldados, aí depois você tem as mulas, aí depois você tem o vapor, você tem os fogueteiros, né? E qual é o problema da organização criminosa? É que quando o crime se organiza, ou pelo menos tenta se organizar, fica mais difícil a sua repressão. Quanto mais organizado, entre aspas, for o crime, mais difícil a sua repressão. Por isso, os métodos convencionais de investigação não são suficientes para atacar organizações criminosas. E aí a lei vem trabalhando interceptação telefônica, que não está no Código Penal, infiltração de agentes, que não está no Código Penal, ação controlada, que não está no Código Penal. Por quê?
Penal não, no Código de Processo Penal. Porque o Código de Processo Penal é de 1941. E organização criminosa é o que tem de mais moderno na indústria do crime. Tá? Então, a grande marca diferenciadora de uma organização criminosa é a estrutura ordenada e caracterizada por uma divisão de tarefas. Ainda que informalmente, é claro. Você não precisa ter um pacto registrado lá em cartório, né? Para poder ter a divisão de cada um. Era só o que faltava, né? Com o objetivo, direto ou indiretamente, de obter, né, vantagem de qualquer natureza. Qualquer natureza, patrimonial, financeira, econômica, né? Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 ou que sejam de caráter transnacional. Queridos, uma outra marca dessa organização criminosa é que não é, essa organização ela não se aplica a todo e qualquer crime, somente crimes graves. Somente crimes cuja pena seja o quê? Ó, superior a 4 anos. Tá? Ou seja, pode até não ser superior a 4 anos, mas que sejam de caráter transnacional. Tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tá? Tráfico de crianças, contrabando. Tá? Obviamente que não vai entrar aqui a contravenção penal, porque as contravenções penais são penas de dias, multa, né? 6 meses, enfim. Tá? Então, vejam que aqui você tem um caráter muito mais amplo, né? E aí, sim, aqui é o conceito de organização criminosa. E aqui vem o crime. No parágrafo 2º, qual é o crime? O crime é promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, ou organização criminosa. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, ou organização criminosa. Então, o sujeito pode integrar, pode financiar até usando uma terceira pessoa. Ricardo, por que alguém vai querer financiar uma organização criminosa? Pô, tem tanto lugar para investir dinheiro, vai investir na organização criminosa? Por quê? Tu põe lá um laranja para investir para você. Primeiro, porque o lucro é alto. E segundo, porque você consegue voto. Muitos votos. O líder do Moro fala assim: se não tiver 200 mil votos, cabeça vai descer, rolando de cima até embaixo. Aí o coitado deixa de votar na Marielle Franco para votar num sujeito que ele nunca viu e nunca vai ver. É isso aí. Então, vejam que uma das grandes marcas da organização criminosa é a sua simbiose com o próprio Estado. Ela começa a se reentrar no próprio Estado, na própria estrutura do Estado. Por isso, a dificuldade de reprimir as organizações criminosas. A organização criminosa ela traz consigo a lavagem de dinheiro, ela traz consigo tantas coisas. Ora, é um tráfico, os crimes mais banais, tá? Para não falar os macrocrimes. Um contrabando. Tem que ter alguém da alfândega para facilitar, da fronteira para facilitar. Senão não entra. Tráfico de pessoas. Tem que ter alguém para falsificar um passaporte. E quem são essas pessoas? Agentes públicos. Agentes públicos. Então, uma das marcas da organização criminosa é que ela vai se infiltrando na própria estrutura do Estado. E quando vê, o Estado está todo tomado, todo comido. Né? Então, é negócio investir, muitas das vezes, negócios entre aspas, investir numa situação dessa. Não é à toa que a lei veio e criou financiar
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, a pena de 3 a 8 anos, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Então, se o sujeito integra uma organização criminosa para a prática de tráfico de órgãos, ele responde pelo tráfico de órgãos e pela organização criminosa. Mas se ele só integra a organização criminosa e nunca praticou um ato de tráfico, responde só pela organização criminosa, com a pena muito maior do que a associação criminosa, né? Nas mesmas penas vão incorrer quem impede ou embaraça a investigação desses crimes, aumenta a metade se a organização houver emprego de arma de fogo e é agravada para quem exerce o comando. Termos aqui de autoexplicativos praticamente, né? Aqui nós temos algumas questões que vão influenciar na pena da organização criminosa. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, se há participação de crianças e adolescentes, se há concurso de funcionário público, coloquei em vermelho, porque isso aqui no concurso público é campeão, tá? Valendo-se a organização criminosa desta condição para a prática da infração penal. Então, por exemplo, aquele funcionário lá da fronteira que faz uma vista grossa para passar alguma coisa, vejam que ele é funcionário público e a função dele é relevante para a organização criminosa. Então, as pessoas que vão responder por essa organização respondem uma pena de 1/6 a 2/3. Justamente por quê? Porque aumenta-se a reprovação da conduta justamente porque essa organização chegou ao ponto de infiltrar na própria organização do Estado. Agora, o sujeito é funcionário público e ele integra a organização criminosa, fazendo o quê? Transportando droga. Vai aplicar essa cláusula de aumento? Não. Não tem nada a ver com a função pública dele. Tá? Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações independentes, então o sujeito tem uma organização aqui que tem uma conexão com uma outra organização da Bolívia, né? Faz uma escala aí, né? A pena é maior e, obviamente, se existe transnacionalidade da organização, aqui é a organização que ela já está além fronteira, né? Já está Brasil, Paraguai, Uruguai, ganhou. Ricardo, e onde que entra o concurso de pessoas? O concurso de pessoas é a forma mais banal de reunião para a prática de crimes. Tício, Meve e Caio se reúnem para jogar pedra na vitrine, ou para praticar um furto, ou para matar alguém. Não tem aqui nem organização, não tem estrutura, não tem estabilidade e não depende de um número mínimo de pessoas. Quer dizer, depende, tem que ter pelo menos 2, né? Então, concurso de pessoas é o que menos te atrapalha. Agora vem aqui, ó. Associação, só um minuto. Oi? Desculpa, queridos. Então, olha, associação, organização ou concurso? Vamos lá, contar 3 historinhas? Tício, Mévio e Caio resolvem ganhar um dinheirinho de uma forma mais rápida. Então, como eles fazem? Eles pegam um carrinho, fazem um contato numa comunidade lá na capital e toda terça-feira eles vão lá, né, pegam armas de fogo e trazem para vender no interior. Qual é a função deles? A mesma. Eles vão lá, trazem, voltam. Nós temos o quê? Associação criminosa. Agora, Tício é responsável pelos contatos.
Mévio é responsável por levantar o dinheiro. Caio pelo transporte. Associação ou organização? Cuidado, só tem 3. Se tem 3, associação. Mas vamos colocar mais um aí, né? Vamos colocar aí Aristarco Pederneiras. Qual é a função do Aristarco Pederneiras? Achar os compradores, as pessoas que vão comprar essas armas. Agora eu tenho uma organização criminosa. Com 4 pessoas, com 4 pessoas. Ou concurso. Tício está lá conversando com o Mévio, né? Pô, Mévio, eu tô na merda, não aguento mais. Eu faço o quê com salário mínimo, cara? Não dá para nada, né? Pô, vontade de comprar aí sei lá, um negócio aí diferente, né? Aí o Mévio fala assim, pô, também tô nessa, cara. Pô, vamos fazer o seguinte, então, olha só, vamos fazer uma doideira. Vamos, meio-dia, a hora que o seu Manuel da padaria ele sai para levar o dinheirinho para depositar no banco. Eu dou-lhe uma trombada, você pega a carteira, depois a gente racha a grana. Concurso de pessoas. Tá? Concurso de pessoas. Agora, você que achou que estava por dentro. Ah, não, ainda tem um slide aqui. Queridos, olha para isso. Olha que, que operação. Né? Polícia Civil do Paraná. Olhando para essa imagem, fazendo agora um recurso visual do que vocês aprenderam até agora. Será que isso é uma associação ou uma organização? E por quê? Desenvolvam um pensamento que vocês quiserem aí, vai. Tomem o microfone e falem à vontade. Pode falar, Michael. Professor, eu vou arriscar organização por conta da complexidade e da quantidade aí de materiais. Eu acho que esses indivíduos eles tinham papéis dentro de um organograma que eles precisavam cumprir, né, papéis específicos e por conta disso ao grau de complexidade e a potência isso me leva a crer ser uma organização, uma Exatamente. organicidade, né, por conta da própria organicidade da coisa. É. Olha, eu diria, se eu fosse aluno, e do jeito que eu era sarcástico, como eu sou até hoje, eu falaria o seguinte: professor, é uma organização criminosa, porque quem prendeu foi a DRCO, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que está aí na faixa aqui em cima. Ai, ai. Eu lembro que uma vez, cara, entrou um professor na sala de aula, professor daquele, sabe, aquele tribuno catedrático. Aí ele falando assim, porque o meu avô, quando foi fazer a laudácio na primeira diretora desta instituição, ele perguntou: a senhora quer ser saudada em grego, latim ou italiano? Aí todo mundo escolhendo pra cara dele assim, tipo, porra, se isso me ajudasse em alguma coisa, eu batia até palma, né? A matéria vai dar, aí todo mundo dá quieto. Mas vamos, já terminei minha apresentação para vocês saberem quem eu sou, agora vamos começar a aula. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: você. Eu, hã? O que é união? Deu um conceito de união. Aí eu falei assim: o senhor quer resposta em grego, latim ou italiano? A turma inteira descampelhou aqui. E eu fiquei, ó, na mão, porque eu fazia as merdas, depois ficava, falei, cara, vamos ver o que vai dar agora, né? Aí ele olhando sério pra minha cara, assim, e todo mundo rindo, 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 e falou assim: era mais fácil dizer que você não sabe o que é união. Eu não. Pergunta pra ele aqui que ele sabe. Aí o outro lá, e, enfim, né? Aí já acabou a aula depois dessa. Mas, enfim, queridos, só pode ser uma organização porque, cara, olha, quantidade de droga. Queridos, cada pacotão desse aí faz 18 do mesmo tamanho para venda. Então você pega esse muro de cocaína
que aparentemente está em pasta aqui, e multiplica isso por 18, faz quase a muralha da China. Se não tiver organização, os caras não, pelo menos o mínimo de organização. E olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cabeças. Aí tem uma senhora aqui. Será que essa senhora faz a mesma função que esse caboclo aqui do meio? Não é? É claro que não. Então, está na clara que você tem aqui uma organização criminosa. Agora, Ricardo, para que adianta ter uma lei que traz o crime de organização criminosa? A lei não traz só o crime de organização criminosa, ela traz todos esses mecanismos aí que facilitam a investigação da organização criminosa. Porque é muito difícil, pelos meios tradicionais de investigação, que se consiga a repressão ideal desses crimes, em razão do nível de organização que eles conseguem atingir. Então você tem colaboração premiada, que é o quê? O dedo duro entrega a galera toda, não é? E ele vai ter perdão judicial até diminuição da pena, ou melhor, diminuição da pena até perdão judicial. Isso vocês vão ver em processo penal. Vocês vão ver lá em processo penal quando for falar em inquérito policial. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos. Então o sujeito está lá no barzinho, né, que é o barzinho onde tem um encontro, né? Ela lá mete uma coisinha para pegar a conversa da galera, né? Ação controlada. O que é isso? Só para adiantar para vocês, o policial vê o garoto passando com a bolsinha de droga, ele não prende ali na hora, ele aguarda, acompanha o menor ou a pessoa que seja e prende no momento mais oportuno. Por exemplo, vê que o cara entrou lá numa casa, aí ele vai prender o garoto lá dentro da casa. E aí prende não só o garoto, prende 5 membros do grupo, né? 10 quilos de cocaína, 2 armas de fogo, né? Acesso a registro de ligações telefônicas, né? Interceptação telefônica, afastamento de sigilo financeiro, infiltração de agentes policiais, né? E cooperação entre as instituições e órgãos federais e distritais. Então, são mecanismos em processo penal que vocês vão ver muito mais modernos de investigação, né? Até mesmo a infiltração. O problema da infiltração é que o policial não pode ser obrigado a infiltrar, né? Quem vai querer uma rabuda dessa, né? Mas aí eu vou deixar esse papo lá para o processo penal com vocês. Associação para o tráfico é mais uma forma de associação. Só que aqui a gente trabalha com o princípio da especialidade. Se for uma associação para o tráfico, a gente vai aplicar o artigo aqui, ó. Desculpa. 35. Associar-se agora aqui, ó, são 2. Não são 3 como é no Código Penal, bastam 2. Ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. Quais são esses crimes? O tráfico, figuras equiparadas e o maquinário. Então aqui, ó, tráfico. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, jogar para o alto, sair correndo, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, pular cambalhota, trazer consigo, transportar, guardar, prescrever, ministrar, integrar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização de determinação legal ambiental. Isso aqui é o crime de tráfico de drogas. Tem as figuras equiparadas ao tráfico, né? Na verdade, o tráfico de drogas é o quê? É a circularidade da droga, para resumir o tráfico, né? Pouco importa se essa circularidade é gratuita ou onerosa. Tá? Então, de qualquer forma, teve alguma participação mínima
Na circularidade da droga, tráfico de drogas. E aí, nós temos as figuras assemelhadas, né? Que é no caso daquela pessoa que pratica aquelas mesmas condutas, só que agora em relação à matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Então, o sujeito ele está transportando ou adquirindo éter. Para quê? Para praticar, para formar droga. Responde por tráfico de drogas? Sim. Semeia, cultiva ou faz colheita. Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. Quem se lembra desse sambinha? Vou terminar a aula com esse sambinha de hoje, tá? Figuras equiparadas ao tráfico, né? Utiliza local ou bem de qualquer natureza que tenha propriedade, posse, administração, guarda, vigilância, ou consente que outro. Então, você tem lá um local que os caras estão praticando o tráfico, você deixa. Né? Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas. Então, o sujeito aqui trafica a matéria-prima da droga. Tá? Vejam que esses são os crimes de tráfico de droga. Maquinário é justamente o quê? Fabricar, adquirir, utilizar, transportar. Todos esses verbos aqui relativos aqui ao maquinário, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produto ou transformação de drogas. Esses são os crimes de tráfico. A associação para o tráfico é justamente se associar para praticar aqueles crimes que nós vimos ali, no 33 e no 34. Tudo que eu falei da associação criminosa se aplica aqui, com uma diferença, duas diferenças. Primeiro, que aqui passam duas pessoas. Segundo, essas duas pessoas, número mínimo de duas pessoas, né? Tem que ter uma associação estável, perene, duradoura, e não é para qualquer crime, são só para esses crimes aí. Tráfico de drogas. Então vamos lá. Ricardo, tem 8 pessoas. Eu pergunto, você analisou o caso, você entendeu que existia uma estrutura ordenada em divisão de tarefas? Não, então é uma associação de tráfico. Mas se você tem 8 pessoas, onde existe uma estrutura ordenada, não é? E também em divisão de tarefas, eles têm uma organização criminosa. Né? Ricardo, o sujeito associou para o tráfico e traficou. Responde por tráfico e associação para o tráfico. Sem problema nenhum. Só associou, responde só para associação. Mas não precisava traficar? Não. A associação é crime formal, ele existe por si só. Então, se eles se associaram para praticar tráfico, não chegaram a praticar um ato de tráfico, já pratica o crime? Sim. Aqui é um crime contra a paz pública. Então, só o fato de existir um grupamento de pessoas, né, em caráter estável, perene e duradouro para a prática desses crimes já expõe a perigo o bem jurídico. Né? Tudo que está aqui foi o que eu falei. Não precisa ficar repetindo. Olha aqui. Vamos fazer agora um exercício mental com este caso aqui, olha. Tangará da Serra. Mãe e filha são presas por suspeita de tráfico e associação para o tráfico. Olha, tráfico e associação. Mãe e filha. Passam duas. Associação para o tráfico, duas pessoas. Princípio da especialidade. Aplica a lei de drogas. Tá? A droga da qual a jovem falou estava enterrada do lado de fora da casa. Foram localizados 98,8 gramas de substância análoga à maconha. Os policiais deram voz de prisão à jovem. Em busca no quarto de Carla, foram encontradas mais 9 porções de substâncias análogas à maconha, um rolo de papel filme, uma balança de precisão e a quantia de R$ 2.455 em dinheiro, além de 2 garrafas grandes de vidro cheias de substância análoga a éter.
Mãe e filha acabaram conduzidos à delegacia de polícia junto com os materiais recolhidos na residência. Após a localização do material ilícito, a conduzida Carla relatou que realmente faz venda do entorpecente, relata o registro da PM. Queridos, agora vocês são advogados e são chamados na delegacia para desfazer esse bolo aí. E aí, o que você faria? Pode falar, Michael. Bem, professor, eu defenderia a tese dessas condições análogas. A maconha está muito em cima de analogia, está muito em cima de, parece, e a balança está lá, ela poderia ter sido usada né, é uma medição, né, de precisão. Mas é porque ali é o seguinte, isso aqui não é um registro quando ele é feito, mas logo em seguida é feito o exame. E aí sai o laudo prévio. Então vamos imaginar que tudo realmente aqui era droga. Constatado droga, constatado ético, constatado tudo. Batom na cueca mesmo. Batomzão na cueca. Você vai falar o quê? Não, isso aqui eu vou explicar, não tem explicação. O tapa vai vir na cara, não tem jeito. Plá! É? E agora força a cabeça. O que vocês fariam aí? O que vocês. Professor, Fala! sinceramente, ia assumir a filha e a mãe saía como inocente, ué. Tudo é meu, não tem o que conversar, ué. É Olha isso só, aí. você já está toda enrolada, entendeu? Ou vai as duas ou vai uma só. Você quer o quê? E pior, vai as duas em dois crimes. Ou seja, Não, a e mãe vale a no pena destacar tráfico isso que o senhor falou, que se for uma só, não vai num tem crime só. associação. Exatamente. Só tem o tráfico, E que é olha de que, 5 a 15 anos. E aí ela vai pegar 5 a 15 anos. e olha Se for aqui, as ó. duas, ela pode pegar até 8 anos, porque se ela pegar É, o mínimo de tráfico, que são de 5 a 15, ela é. ainda pode pegar de 1 a 3 de associação. Então E ela olha, pode ficar 8 anos na cadeia, sendo que a mãe não sabia de nada. olha aqui embaixo, ó, que tu botou em negrito. Olha, Carla relatou que realmente fez a venda do entorpecente. Então ela já confessou. Quem já confessou, pode confessar um pouquinho mais. Exatamente. Não, chega um ponto em que o advogado, o trabalho dele você quer ter uma pena justa, porque assim, fudido você já tá, né, cara? O que eu É, posso te arrumar é uma melhor pena. Se é, for as duas, você vai pegar no mínimo 6 anos. Porque vamos botar que pegasse 5 de tráfico, mais um de associação. Beleza, são 6 anos. Se você assumir tudo, você vai pegar 5 com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, você sai aí por boa conduta. mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Porque o mal, ele nunca desiste. E o delegado vai perguntar assim: minha senhora, a senhora sabia que a sua filha fazia isso tudo, né? Porque não tem como ela vender isso tudo, ter esse monte de dinheiro em casa e a senhora não saber de nada. A senhora sabia disso? Sabia, mas fazer o quê? Aí olha aqui, ó. Quer ver? Olha a cagada aqui, como é que vem, ó. Olha a merda. Utiliza o local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda de vigilância ou consente que outrem dele se utilize para a prática do tráfico de drogas. Olha só. Professor,
Aí, deixa eu só concluir, querido. Aí, olha como é que nessa hora a, 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 os problemas vão aparecendo. Então, quando o delegado pergunta, a senhora sabia que sua filha... Ah, eu sabia, fazer o quê, né? Aí a senhora consentia que alguém dentro da sua casa praticasse o tráfico, então a senhora está no inciso 3 do 33, dando tráfico também. Professor, mas aí fazendo uma breve observação sobre essa parte, pô, aí só se a mulher não tiver um advogado que possa conduzi-la no depoimento, né? Ninguém vai sair assumindo que não, eu sabia, mas deixava. Não sabia de nada, acontecia e eu, infelizmente, estava dormindo, ela fazia escondido. Olha, se ela fala assim, ela fazia escondido, como é que a senhora sabe que ela fazia escondido? Olha, é Não, eu estou complicado. dizendo assim, olha só, eu nunca vi. Aham, eu tô querendo polemizar. Você vai Não, falando mas aí que eu vamos vou botar assim, ó, eu polemizando. Eu nunca não vou vi. só botar na areia. Vai lá. Não, então, mas vamos botar, eu nunca vi. Se fosse minha cliente, ó, a senhora vai falar que nunca viu, mesmo que tenha visto, né? A senhora vai chegar lá, sua filha vai assumir tudo, você vai falar que nunca viu. E aí, mesmo que o advogado, poxa, mas aí só pode acontecer ou eu estando dormindo ou eu não estando vendo, senão eu estaria participando. Você sabe onde é que mora o problema? Na dúvida razoável, Não, não a é isso gente tem não. que beneficiar o réu, né? Nessa fase, não. Nessa fase é indúbio pro sociedade. Só na hora da sentença que é indúbio pro réu. Você sabe onde que mora o problema nesses casos aí? Quando a polícia chega para cumprir, o PM logo pergunta: minha senhora, a senhora sabe disso aqui? A senhora sabe? Assim. Aí o PM senta como testemunha e fala assim: ela disse que sabia de tudo que a filha fazia e consentia. Então você tem uma testemunha. O réu pode mentir. A palavra dela. Olha, queridos, a defesa ela tem missões árduas. Ela Mas tem aí, por missões exemplo, árduas. professor, gostei muito. Não, adorei o seu levantamento. Mas aí a gente, é como o senhor falou, a defesa tem a missão árdua de defender, né? De inventar uma teoria que retire a mãe. Aí você pode alegar que ela foi induzida ou forçada a fazer esse tipo de depoimento, que houve algum tipo de excesso, né? Durante a apreensão de tudo e a prisão das duas, né? A gente vai alegar, é como o senhor falou, o réu é o único que pode mentir no processo. Se for para te beneficiar, ainda bem, né? Olha, existe uma outra possibilidade, que é o silêncio. Podemos Mas aí, descartar. infelizmente, eu tenho que concordar com o professor do primeiro período quando falou: a gente nunca deve se sentir melhor que alguém por fazer direito, porque era o que todo mundo deveria saber. E, infelizmente, talvez ela não soubesse naquele momento que ela poderia ficar em silêncio, né? Ela tem que ser advertida pelo delegado, né? Lá em processo penal vocês vão ver isso. O delegado tem que perguntar: a senhora quer Mas, falar, quer ficar em silêncio? mas, infelizmente, na prática, nem sempre é o que acontece, né, professor? Aí, assim, a gente Olha, já pegando vou um falar uma, outro olha, vou falar problema uma, não, que. não, vou falar uma coisa para você. Isso tem que constar no depoimento e ela assina lendo aquilo. E tem audiência depois de custódia, o juiz pergunta isso para ela. Só teve o direito de ficar em silêncio? O problema é que ela não ficou em silêncio quando estava sendo abordada pelos policiais militares lá na casa dela. Lá ela falou tudo. Aí chega na delegacia, fica quieto, mas o PM vem e presta o depoimento dele como testemunha e arrebenta todo mundo. Mas aí não é levado em consideração, por exemplo, a ignorância de uma mulher
Porque aí a gente pode até alegar ignorância, né? Porque é uma pessoa que, por exemplo, às vezes não conhece, não sabe nem o que está dizendo. Não. Aí não. Você fala ignorância, não sabe nem o que está Não, dizendo. ignorância que eu digo, assim, Gente, ignorância olha do... só. Tipo assim, olha, você tinha o direito de ficar em Hoje em silêncio dia, e para não ficou. hoje em dia. Será que vai Mas ser perguntado a ela se ela realmente ficou em silêncio, se ela não olha, foi forçada a falar? o juiz vai perguntar, sim. O juiz da audiência de custódia vai perguntar: a senhora foi dada a senhora o direito de silêncio? Ela vai falar sim ou não. Ela pode mentir descaradamente, vai falar que não, mas tá lá o depoimento lá no início, né? Que na presença do delegado foi dado direito de silêncio, ela resolveu falar e a assinatura dela lá embaixo. E aí? Vamos partir da presunção agora que a polícia fez tudo errado, sempre? Não dá? Fala, Michael. Tinha uma colega que levantou a mão antes aí, eu não lembro quem. Professor, Foi a Segue, Carla. professor Carla Carmo. segue aí, fala, Carla. E vamos supor que no caso, quando acontecesse o flagrante, a filha tivesse assumido tudo, a mãe dissesse que não sabia, nunca tinha, não tinha ciência disso, não tinha a menor noção disso no momento, mas estava na casa da mãe. Como é que procede? Só o fato de estar na casa da mãe não incrimina. Se ela não sabia, não tem um crime, porque o crime é doloso e dolo é vontade e consciência. Né? E eu tô É aqui com vocês exatamente aqui. isso sobre o que eu e o professor estamos discutindo, Carla. Se ela tivesse agido assim desde o começo, não chegaria ao ponto de ter que inocentar ela. Ela já estaria inocentada Seguindo. desde o início. Exato. Queridos, vocês criaram teses maravilhosas. Vocês só me falaram aquilo que eu realmente queria ouvir. Primeira coisa que vocês tinham que fazer é conversar com as pessoas e ouvir delas a história delas. O mais importante, criaram teses jurídicas aí. Querida, você vende droga há quanto tempo? Por quê? Como que você começou a vender drogas? Por que que você vende drogas? Já tentou parar, não conseguiu? Conversa, você está defendendo a pessoa, cara. Tem que ouvir a pessoa que você vai defender, ela tem a história. Não é? De repente ela tem ali uma razão para fazer isso. De repente a mãe tem uma razão para aceitar. De repente essa droga nem delas é. E elas estão tendo que entubar de cima e baixo, porque se abrir a boca, toma tiro na testa, morre. De repente elas moram numa coletividade, numa sociedade, numa comunidade, melhor dizendo, que é dominada pelo tráfico, e os caras botam isso lá. Eu não sei. Primeira coisa, você tem que conversar com as pessoas e saber o que aconteceu da parte delas. E você só vai conseguir desenvolver uma tese depois de ouvir essas pessoas. E depois de ouvir essas pessoas, você vai ter que tentar ver se elas estão mentindo ou falando a verdade. Porque em si falando a verdade, é muito mais fácil defender do que as pessoas mentirem para você. Né? Então, assim, tem que chegar e conversar. Vem cá, o que aconteceu? Essa droga é de quem? Ah, essa droga é do fulano. Do fulano? Vamos lá. Explica aí. Aí, de repente, ela começa a relatar que tem uma organização criminosa. De repente, você pode fazer uma delação premiada. Ah, Ricardo, isso é coisa de maluco, ela vai morrer. Mas é uma possibilidade. É dela mesmo, não é? Ou era dela? Mas se era dela, então por que ela fazia isso? E aí a gente pode até verificar. A mãe dela sabia, não sabia, estava junto.
não é? Então, assim, o ponto de partida é ouvir a paz, cara. Eu lembro uma vez a minha esposa falando, minha esposa é médica, e ela é cirurgiã, e ela estava num plantão outro dia no hospital da região aqui, chegou uma senhora com uma dor na barriga, uma dor. Ela perguntou assim, há quanto tempo você sente essa dor? Você há 2 anos. Pô, 2 anos sentindo essa dor. Mas você não vem aqui para o hospital? Não, eu venho. Só que eu venho aqui, eles me dão um remédio para a dor, só eu volto para casa. Aí a dor passa, mas depois de um tempo volta. Ela falou assim, não está certo. Botou uma luva, botou ela deitada e fez um toque, né, intravaginal dela e encontrou um caroço. Depois ela fez um toque retal e um caroço, sentiu um caroço maior ainda. Falou, minha senhora, a senhora vai ter que ficar aqui internada, avisa para sua família, eu vou subir com a senhora para a gente fazer os exames. E ela ficou internada. Depois os exames revelaram que ela tinha um mioma de 800 gramas na barriga. Mas o que ela fez? Botou a mão. O médico tem que botar a mão. Tô com dor de garganta, tu vai tomar isso aqui, toma. Não, o médico tem que vir aqui, ó, apalpar, abre, deixa eu ver, o médico tem que botar a mão, o advogado tem que botar a mão, tá? Lembra disso. O advogado tem que botar a mão, o advogado tem que sentar e assim, olhar no olho. E se a pessoa está fugindo, olhar para cima, para baixo, a senhora está mentindo para mim, deixa eu falar. Eu sou a única pessoa aqui para te ajudar. Tá todo mundo aqui querendo te mandar pro caldeirão. E eu sou a única pessoa que está querendo te ajudar. E a senhora está mentindo para mim? Não, vou falar a verdade. E aí, queridos, não, realmente, pratica o tráfico mesmo. Então é melhor ficar em silêncio. Porque ali, na delegacia, nada que ela falar ali vai resolver muita coisa. Deixa ela para ela falar em juízo. Reúne provas que podem facilitar, que podem diminuir pena, né? Mas, e outra coisa, depois que abre a boca e fala, você engessou sua defesa. Tudo que acontecer dali para frente, se você mudar a versão, mas na delegacia você falou de um jeito, agora aqui você falou de outro. Danadinha, tá mentindo. Então, primeira coisa, Ricardo, pô, eu tenho que sentar ali e conversar com elas para entender o que aconteceu. Agora é o Maico, depois o José. Vai lá, Maico. Ô, professor, obrigado. Não, você sabe que quando os colegas falavam, né, contribuíam aí com as suas teses, e o senhor também, eu fiquei pensando na possibilidade de ser uma esposa do tráfico e uma filha, né, do tráfico. E aí eu me lembrei que no meu trabalho a gente atendeu uma esposa do tráfico e uma filha. Olha E só. aqui em Vassouras, né, para a gente ter noção. Elas estavam fugidas, né, de um determinado local, né, foragidas e tal. E é isso, né? Às vezes a realidade ela está muito próxima a É, gente, né, e a gente acaba não acreditando, né, naquela possibilidade. é. Mas eu iria, assim, né, no meu caso, eu certamente eu iria por esse caminho de tentar entender o contexto, né, do caso concreto e a partir desses elementos, né, trabalhar alguma possibilidade, né, jurídica, algum caminho, né, jurídico. Mas realmente é desafiador. E eu fico vendo que às vezes às vezes eu pego o processo que já advogado já teve na delegacia, né? Aí os advogados querem ajudar e falam, o dinheiro foi de coisa que ela vendeu. A droga era para uso, pô, umas teses assim, sabe? Às vezes é melhor ficar, ó, às vezes, não é? Até você ganhar a confiança do cliente, o cliente ganhar a sua confiança, poder se abrir com você e falar a verdade, não é? Então, tem essa questão também de dar o tempo do cliente confiar no advogado a ponto de falar a verdade para o advogado.
Então, às vezes, o silêncio tem até esse viés, sabe? Você sabe que a pessoa não. No primeiro momento, a pessoa está sem graça, não quer falar, não está confiando muito em tu ainda. Silêncio, aí com o tempo você vai ganhando confiança. José Luiz, diga lá, meu amigo. Professor, eu ia falar exatamente o que o Maicon falou quando você fez esse comentário sobre escutar a outro lado, né? Uhum. É porque aqui eu fiquei preso à questão em si, né? Não levei para esse lado porque, assim, eu também já peguei vários casos, né, durante a minha vida como funcionário público. E, assim, é uma coisa pior que a outra. Ah, meu esposo foi preso, entendeu? Porque estava traficando aqui em casa e eu não sabia, entendeu? Eu fiquei preso exatamente no caso, entendeu? Tipo assim, vamos arrumar uma saída para nesse contexto. Mas, obviamente, que você tendo todo, igual o Michael falou, tendo todo o contexto da história, fica até muito mais fácil a defesa, né? É. Mas a minha função aqui é justamente essa: puxar você do lado errado e jogar no lado certo. Puxar você pela camisa. Ô, calma aí, ô. Tá muito afoito, cara. Vem cá, conversa com ela aqui. Mas isso é comum, tá? Esse pensar imediato, imediatista, isso é próprio de quem está na academia aprendendo. Como eu já tive aí, e eu pensava, eu tinha esse pensamento também, né? Mas a forma de raciocínio, ela muda com o tempo, né? A forma de raciocínio, ela muda com o tempo. Você vê, eu falei que se eu estivesse na faculdade, eu ia dizer que era organização criminosa, porque a delegacia que prendeu delegacia de repressão ao crime organizado. Então só podia ser uma organização criminosa. Veja que coisa mais piegas. Mas se eu fosse estudante de direito, era isso que eu ia mandar, né? Cara de pau. Mas é piegas, mas o raciocínio ele vai passando por etapas, né? Peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver. Não tem como montar uma tese defensiva lendo uma manchete de jornal. A tese defensiva tem que ser o quê? Olho no olho, conversa e lembra do exemplo, põe a mão. Advogado põe a mão na massa. Tá bom, gente? Aqui mais um caso de associação para o tráfico. Por quê? Porque tinha dois. Tem dois, não pode ser associação do Código Penal, até porque é de tráfico, e não pode ser organização criminosa, que tem que ter pelo menos 4, né? Então, tem dois, associação para tráfico. E aqui, no caso, associação e tráfico, né? Porque olha na mesa como é que tá bonita a mesa aqui também, olha. Cheio de balinhas conhecidas como êxtase. Essa eu não podia deixar de colocar, né? Queridos, olha, essa foto ganhou o mundo. Ele fazendo o símbolo do CV. E quando ele foi indagado, dizem as más línguas que ele falou que não era Comando Vermelho, era Chora Vascaíno. Sem noção, né? Esse cara, eu vou falar uma coisa, cara. Esse é o mito, velho. Eu não sei como é que o cara consegue ser tão chuchu da lua igual esse Adriano. Meu Deus do céu, cara. Isso é um verdadeiro. Adriano, eu gostava de ver você jogando bola, Adriano. Pô, como eu gostava. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Vamos fazer o intervalinho. São 8h38 aqui no meu relógio. Ai, dá uns 15 minutinhos aí, né? E a gente volta para fazer a vista de prova com vocês e a correção, tá? Até já, tchau, tchau. Professor, não esquece da música. Ah, sim! A gente indo para o intervalo com uma foto do Adriano, você pode tocar até um Bob Marley aí.
Olá, pessoal. Estamos voltando aí, desculpa o atraso, tá? E vamos fazer a nossa vista de prova, ok? Vamos começar então pela primeira questão objetiva. Vai dizer assim para a gente. O conceito de estupro foi ampliado na Lei 12.015, 7 de agosto de 2009, tendo a seguinte redação: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter condição carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Com relação aos aspectos médicos legais de estupro, é correto afirmar, letra B, a anestesia, os estados hipnóticos induzidos ou provocados, a embriaguez completa e a ação de drogas alucinógenas são exemplos de violência efetiva psíquica. Ok. 2. João invade um museu público disposto a furtar um quadro. Durante a ação, quando já estava tirando o quadro da parede, depara-se com o vigilante. Diante da ordem imperativa de largar o quadro e temendo ser alvejado, vulnera o vigilante com um projétil de arma de fogo. O vigilante vem a óbito e João, impressionado pelos acontecimentos, deixa a cena do crime sem carregar o quadro. De acordo com o entendimento simulado pelo Supremo Tribunal Federal, praticou-se latrocínio consumado, que considera-se consumado o latrocínio, ainda que o agente não tenha levado nada, mas desde que tenha provocado a morte da vítima. 3. Maria, multirreincidente em crimes patrimoniais, quando em gozo de livramento condicional, convida sua filha Júlia, de 15 anos de idade, com anterior passagem pelos vícios da infância e juventude, para juntas subtraírem protetores solares de um supermercado no bairro em que residem, objetivando posterior venda no final da semana, ensolarado que se avizinhava. Após ingressarem no estabelecimento comercial de forma disfarçada, retiraram da prateleira e esconderam em suas vestes diversos potes daquela mercadoria, o que foram flagradas pelo sistema de monitoração existente. Quando já haviam saído do supermercado, estando distantes cerca de 300 metros, foram alcançadas por seguranças que efetuaram a abordagem e recuperaram as coisas subtraídas. Posteriormente, avaliadas em R$250. Diante do fato narrado, atento à jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, é correto afirmar que Maria deverá ser C, condenada pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. 3C. 4. Mário, fingindo ser manobrista de um restaurante famoso, recebe de um cliente seu veículo para estacionar. Em seguida, sai com o veículo para local distante, vindo oferecer a terceira pessoa de boa fé. O cliente, ao sair do restaurante, não encontrou o veículo e o guardador, resolvendo registrar o fato na delegacia próxima. Encontraram o veículo e o guardador. A letra é muito pequena e, para minha vista, que já foi operada, eu fico perdidinho. Encerrado o inquérito, identificado o autor e elaborado o relatório, os autos foram encaminhados ao promotor de justiça, que deverá oferecer denúncia em face de Mário pela prática do injusto de estelionato, né, ou fraude, que fez com que a pessoa entregou o objeto. 5. Múcio, com o objetivo de ter posse de um carro, abordou Cláudia, que dirigia devagar na saída de um estacionamento. Ao surpreendê-la,
ele fez sinal para que ela parasse. E após Cláudia sair do veículo, Múcio colocou com violência dentro do porta-malas para impedir que ela se comunicasse com os policiais que estavam próximos ao local. Horas depois do crime, Núcio liberou a vítima em local ermo. Nessa situação hipotética, conduta de Múcio o sujeito a responder pelo crime de roubo qualificado pelo agente ter mantido a vítima em seu poder, restringindo a liberdade, letra D. 6. Múcio com o objetivo de ter a posse do carro. Opa! 2D em seguida, né? Por erro aí veio duas iguais. E por último, letra B de bola. Carlos, guarda municipal, durante seu horário de trabalho, verifica que Joana, declarando-se vendedora de roupas, aproxima-se de Marta e passa a lhe mostrar as saias que teria para venda. Enquanto Marta analisava as roupas apresentadas, Joana, aproveitando da situação criada, pega o telefone celular de Marta, que estava em cima do banco. Em seguida, Joana tenta deixar o local dos fatos, levando o telefone e as saias, pois, na verdade, não era vendedora, mas vem a ser presa em flagrante por Carlos. Estou com dificuldade de ler, porque o computador cansa muito a minha vista. Encaminhada à delegacia e confirmados os fatos, Joana deverá responder pelo crime de furto mediante fraude, letra B de bola. Agora vamos lá. 8. Tício, padrasto de Lourdes, criança de 11 anos de idade, praticou, mediante violência consistente em diversos socos no rosto, atos libidinosos diversos da condição carnal com a sua enteada. A vítima contou o ocorrido à sua mãe, apresentando lesões no rosto, de modo que a genitora de Lourdes, de imediato, compareceu com a filha em sede policial e narrou o ocorrido. Recebidos os autos do inquérito policial, o promotor de justiça, com atribuição, deverá oferecer denúncia imputando a Tício o crime de estupro de vulnerável, podendo o emprego de violência real ser considerado a pena base para fins de aplicação da sanção penal, bem como cabendo o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo fato do autor ser padrasto da ofendida. Você concorda com essa solução do caso? Sim. E justifique, vocês teriam que apontar os artigos, né? Teve gente que justificou, mas não citou os artigos, então perdeu alguma coisa aí. Né? 9. Nossa, minha vista está difícil para ler. A letra é muito pequena. O senhor quer que eu leia, professor? Oi? O senhor gostaria que eu lesse ou que alguém te auxiliasse com a leitura? Agora já está no finzinho, dá para concluir. É porque hoje eu dei aula de medicina legal e aí já pego direto de 5 até as 7, de 7 até agora. Então chega agora, já tinha trabalhado a tarde inteira no computador, então, mas agora estamos tranquilos, vamos chegar de boa, né? 9, dia 23 de abril de 2013, Jailson, aproveitando que sua esposa havia saído de casa para fazer compras, decidiu ir até o quarto da sua enteada Jéssica, que à época contava com 19 anos de idade. Ao perceber que Jéssica estava dormindo, Jailson se aproximou de sua cama, palpou seus seios e começou a acariciar sua vagina por dentro da calcinha. Ocorre que, neste momento, o irmão de Jéssica chegou à casa e, ao presenciar a cena, começou a gritar, momento em que Jailson se afastou da jovem e fugiu. Qual tipo penal incorreu Jailson? Se analisar, consumar ou tentado, justifique, nós temos aí o estupro de vulnerável, tendo em vista que o vulnerável não é só a pessoa que é o menor de 14 anos, mas também aquela pessoa que por qualquer momento não pode oferecer resistência. Então, ela estava dormindo, não tinha como oferecer resistência e sofreu um ato libidinoso diverso da condição carnal.
Essas são as respostas. Estou à disposição dos colegas para eventuais dúvidas. Também tenho um ombro amigo para chorar, né? Mas as notas foram boas, ninguém... Né? E lembrando que ainda vai entrar a nota do trabalho, né? As notas foram muito boas. Queridos, eu tenho mais aulas com vocês. Poderíamos fazer uma aula semana que vem de reposição? Podemos? Show. Que aí para a gente concluir os crimes contra a administração pública, para a gente cumprir o conteúdo programático. Tá bom, gente? Então, a gente se vê semana que vem ainda para mais um dia de guerra. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.